Fala galera, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre hipertireoidismo. Para vocês entenderem essa síndrome, é muito importante conhecer um pouco sobre a fisiologia da tireoide. Eu falei muito sobre isso no vídeo da aula passada, sobre hipotireoidismo. Então quem tiver interesse, o link está aqui na descrição, é só voltar lá e pegar uma noção ou outra de fisiologia para poder engrenar nessa aula de hoje. Bom, sem mais delongas, vamos para o vídeo. O que seria então o hipertireoidismo? Nada mais é do que uma hiperfunção da glândula tireoide. Ou seja, a tireoide por algum motivo vai funcionar além do normal e vai produzir em excesso T4 e T3, que são os hormônios tireoidianos. Esses hormônios vão acelerar o metabolismo do paciente. Então, como que vai ser o quadro clínico do seu paciente? Geralmente é um paciente muito acelerado. Quando você pensa em nível de sistema nervoso central e nível de raciocínio, é um paciente que ele não para. Ele está toda hora pensando em alguma coisa, é um paciente que fala muito rápido, às vezes embola uma palavra na outra, não consegue concluir o raciocínio e já emenda em outro. É um paciente que não consegue desligar o cérebro, ele está toda hora pensando em alguma coisa. Então ele vai ficar muito ansioso, é um paciente que vai ter muita dificuldade de dormir, paciente que vive com insônias, pesadelos. Então todo paciente com esse perfil mais ansioso, é obrigatório você dosar os hormônios tireoidianos. Você não pode simplesmente dizer que é um paciente ansioso por si só. Você tem que afastar o hipertireoidismo, que é uma causa importante de ansiedade. A gente vai descendo aqui, chega no trato gastrointestinal. Como que é o trato gastrointestinal mais acelerado? É um paciente que geralmente vai ter uma motilidade intestinal acelerada, então vai estar hiperperistáltico, você ouve muitos ruídos hidroaéreos. É um paciente que pode ter diarreia por aceleração do trânsito intestinal. Tá? Quando você desce um pouco mais aqui, coração. Um coração mais acelerado, o paciente vai ter aquela frequência cardíaca mais alta, principalmente por influência dos receptores beta, que os hormônios tireoidianos, eles abrem os receptores beta para as catecolaminas agirem. Então, assim, vai abrir muito receptor beta 1 no coração, que faz taquicardia. Então, o paciente geralmente vai manter uma taquicardia, pode desencadear até uma arritmia. Tá? Então, uma causa, por exemplo, de fibrilação atrial em paciente jovem é hipertireoidismo. Então, assim, todo paciente com taquicardia, vale a pena você investigar hipertireoidismo. Do ponto de vista da pressão arterial, vai ser o paciente com a pressão arterial mais alta, tá? Mais uma vez por influência dos receptores beta. E aqui tem uma curiosidade, o receptor beta 1, como ele faz taquicardia, aumenta o débito cardíaco, você vai aumentar a pressão arterial sistólica. E o receptor beta 2, ele faz vasodilatação, então você vai diminuir a pressão diastólica. Você faz uma coisa que a gente chama de hipertensão divergente. Então é uma pressão sistólica muito alta e uma pressão diastólica tendendo mais para baixo. Então geralmente aquele paciente seu que faz 200 de sistólica por 70 de diastólica. Um paciente com esse padrão você tem que pensar em hipertireoidismo. Quando você fala de um metabolismo de uma forma geral, o paciente vai ter um metabolismo acelerado. Então é um paciente que vai suar muito, ele vai tremer, ele vai ter intolerância ao calor, porque o metabolismo acelerado gera calor, é um paciente que está sempre sentindo calor, sempre suando, a pele dele mais fria pela vasoconstrição. Então esse perfil de paciente também chama atenção. Quando você pensa a nível de peso e alimentação, é um paciente que tipicamente tem muito apetite, come muito, mas emagrece. Então aqui vai uma dica muito importante. Só tem duas síndromes na medicina que faz com que o paciente coma muito, sinta muita fome e mesmo assim emagreça. Essas duas síndromes são hipertireoidismo e diabetes. Então sempre que você pegar esse perfil, pensar nessas duas doenças. Do ponto de vista ósseo, você vai aumentar muito o turnover ósseo, então você aumenta bastante o risco de osteoporose. Tá? Então assim, tudo no seu paciente vai ter mais acelerado. Se tiver esse raciocínio em mente, você consegue meio que supor como será o quadro clínico do seu paciente. E tem uns sintomas que são um pouco mais atípicos, um pouco mais bizarros, e que esse sim vocês vão ter que decorar. Não tem muito uma explicação para isso, mas o seu paciente ele pode ter esplenomegalia, ele pode ter hiperreflexia e tem uma alteração ungueal muito peculiar que se chama unhas de Plummer ou onicólise, que é quando você descola a unha do leito ungueal, tá? A unha simplesmente descola do leito ungueal. Esse é um sintoma típico de hipertireoidismo. Vamos falar agora das causas de hipertireoidismo. A principal causa de hipertireoidismo disparada na frente é uma doença autoimune chamada de doença de Basel-Graves ou doença de Graves. Como que é essa doença?
o nosso corpo, ninguém sabe muito bem o porquê, forma anticorpos que vão se ligar a receptores da tireoide. Esses anticorpos são chamados de TRAB, e esse anticorpo ele tem uma capacidade de estimular a nossa glândula tireoide, tanto na produção hormonal quanto no crescimento trófico da glândula. Então é um paciente que tem uma tendência a fazer bócio, que é quando você aumenta muito o volume da tireoide, é um bócio difuso, e tem uma tendência a hipertireoidismo por um aumento da produção dos hormônios tireoidianos. Como que vai ser o quadro clínico desse paciente? São sinais e sintomas do hipertireoidismo, que a gente já falou anteriormente, e na doença de Graves você tem os sintomas específicos da doença, que só essa doença causa. Esses anticorpos eles podem fazer uma infiltração de alguns tecidos. Eles podem infiltrar o tecido aqui atrás do nosso olho e acaba empurrando o nosso olho um pouco para frente. É uma oftalmopatia de Graves que aos poucos você vai expulsando o olho do paciente. Então você acaba vendo mais nitidamente o globo ocular, parece que o paciente tem um olho muito arregalado porque ele está indo para frente por infiltração de tecido atrás do olho. Quando você chega num grau muito importante, que você vê praticamente todo o globo ocular, isso é chamado de exoftalmia. Toda exoftalmia deve-se pesquisar doença de Graves, tá? É a principal causa de exoftalmia. E essa exoftalmia ela deve ser tratada, porque com o passar do tempo, dependendo do grau de infiltração, você pode comprimir o nervo óptico do seu paciente e isso pode levar à cegueira. Uma outra sintomatologia específica de Graves é uma infiltração na pele, geralmente na região pré-tibial, ou seja, anterior à tíbia do seu paciente, no qual você infiltra a pele e faz uma dermatopatia, que a pele do paciente fica com aspecto de casca de laranja. Então você vê aquela pele mais enrugada, endurecida, a gente chama isso de mixedema pré-tibial, também é específico de Graves. Então esses dois sinais e sintomas são típicos de Graves, que é a exoftalmia e o mixedema pré-tibial. Pegou o hipertireoidismo com um desses dois, pode jurar de pé junto que isso é Graves. Outros sinais e sintomas que você pode ter, como eu falei antes, um bócio. O padrão do bócio geralmente é um bócio homogêneo, eles chamam de bócio difuso tóxico, porque o hormônio ele vai estimular difusamente a tireoide, então ela vai crescer de forma homogênea. Não é aquele bócio heterogêneo cheio de nódulo, é geralmente um bócio mais liso, mais difuso e homogêneo mesmo. Então o bócio difuso tóxico é típico de Graves. E uma outra alteração que não se sabe muito bem o porquê que acontece é baqueteamento digital. Pode acontecer na doença de Graves. Bom, então você pegou um caso de hipertireoidismo com esses sinais clássicos, você pensa em Graves e como é que você faz o diagnóstico? Para você fechar o diagnóstico de Graves, você precisa de duas coisas. Você precisa da alteração hormonal associado a alguma das manifestações específicas ou a presença do anticorpo. Então você pode diagnosticar Graves com TSH baixo, T3 e T4 livres alto, que é o padrão hormonal típico do hipertireoidismo, né? T3 e T4 elevados, porque a tireoide está produzindo muito, e TSH reduzido, porque está sendo suprimido pelo feedback negativo. Então esse é o padrão clássico do hipertireoidismo. Você pega esse padrão associado a uma exoftalmia, está fechado, é Graves. Você pega esse padrão associado ao mixedema pré-tibial, está fechado, é Graves. Você pega esse padrão associado à presença do anticorpo, que como eu falei é o TRAB, está fechado, o diagnóstico é Graves. Então depois que você determinou o diagnóstico do seu paciente, como é que você vai fazer o tratamento? Você vai precisar tratar o hipertireoidismo e você vai precisar tratar as manifestações específicas caso ele tenha. Para tratar o hipertireoidismo, como é feito? Tem dois tipos de tratamento. Tem um tratamento que é só para tratar os sintomas e tem um outro tratamento que é para tratar os níveis hormonais, ou seja, o hipertireoidismo propriamente dito. Para tratar só os sintomas, você geralmente faz beta-bloqueador. E o de escolha aqui é o propranolol. Então, fazendo beta-bloqueador, você vai aliviar muito a taquicardia do seu paciente, a hipertensão do seu paciente, a ansiedade, os tremores, a sudorese. Então, ajuda bastante nos sintomas. Você pega um paciente muito sintomático, ele se beneficia de beta-bloqueador. E para tratar o hipertireoidismo propriamente dito, você usa bloqueadores hormonais da tireoide. Tem dois principais, que é o metimazol e o propiltiuracil. A diferença deles: o metimazol geralmente é mais utilizado, é o que a gente prescreve mais comumente, tá? Só que ele tem alguns problemas. O metimazol ele não pode ser feito em gestante.
Então aí entra uma boa indicação do propiltiracil. E uma outra vantagem do propiltiracil é que ele inibe a conversão periférica hormonal. Então o T4 livre, na hora de se transformar em T3, ele passa por uma reação enzimática e o propiltiracil inibe essa reação. Então ele tem esse duplo benefício. Tá? Quando você tem um paciente muito instável, às vezes ele se beneficia mais de doses altas do propiltiracil ao invés do metimazol. Então esses são o tratamento para o hipertireoidismo. E aí, em geral, você começa a medicação, vai monitorizando as doses hormonais de seus pacientes, idealmente regulando o T4 livre, que é o primeiro a se ajustar. O TSH demora mais, então não é o melhor para você acompanhar no início. Tá? Então começa acompanhando o T4 livre, depois você acompanha junto o TSH. E você trata o seu paciente por 1 a 2 anos. Respondeu, ficou muito bem, está resolvido, você vai tirando a medicação aos poucos e vê se ele consegue ficar sem remédio. Ou não, continua em estado de hipertireoidismo, está refratário ao tratamento, agora você começa a pensar na próxima etapa, que seria ou iodo radioativo. Como eu falei na aula anterior, a nossa tireoide usa iodo como matéria-prima para formar um hormônio. Então esse tratamento consiste em você injetar iodo radioativo no seu paciente, esse iodo vai ser absorvido pela tireoide e, como ele é radioativo, ele vai ir destruindo partes da glândula. E um outro tratamento seria a própria cirurgia, tireoidectomia total ou parcial, e aí depende de cada caso. Então aqui a gente fecha o tratamento completo do hipertireoidismo. Agora, para a gente tratar as manifestações específicas do Graves. A oftalmopatia, quando é leve, você trata só com colírio e óculos escuro. Quando é uma exoftalmia mais importante, você vai precisar ser mais agressivo no tratamento. Então você faz corticoterapia e, dependendo do grau, você pode fazer até pulso com corticoide, que é uma infiltração autoimune. Quando você faz corticoide em altas doses, você imunossuprime o paciente e melhora isso. No mixedema pré-tibial, como a complicação seria algo mais local, não tem nenhuma complicação grave, você trata só com corticoide tópico, não precisa fazer nada sistêmico. Então aqui está fechado o diagnóstico e tratamento de Graves. Uma outra causa de hipertireoidismo é o bócio multinodular tóxico. O próprio nome dele já sugere como que é a doença. Por algum motivo surgem múltiplos nódulos na tireoide do seu paciente. Esses nódulos eles são nódulos hiperfuncionantes, então eles vão estimulando o crescimento da glândula e vão estimulando a produção hormonal. Então é um perfil de paciente que geralmente tem uma tireoide muito grande, heterogênea, repleta de nódulos e com sinais de hipertireoidismo. Como a tireoide cresce muito, esse paciente ele comumente tem sintomas compressivos. Então comprime o esôfago, disfagia. Comprime o nervo laringeu recorrente, disfonia, o paciente fica rouco. Tá? Então pegou um paciente com hipertireoidismo, um alargamento aqui cervical, sugerindo bócio, e esses sintomas compressivos, deve-se pensar nessa doença. E é uma doença muito mais comum da terceira idade, paciente acima de 50, 60 anos de idade. Graves é mais comum, paciente jovem. Tá? Então, quando você pega um idoso com bócio, hipertireoidismo, pensar mais nessa doença. Ao contrário de Graves, essa doença ela não costuma ter uma recidiva. Então, acaba que no início você pode até fazer bloqueadores hormonais, mas no final, para você resolver por completo a doença, você precisa fazer iodo radioativo ou cirurgia, que seriam os tratamentos definitivos para essa doença. E como é que você fecha o diagnóstico? Vai ser um paciente com hipertireoidismo e você vai fazer um exame de imagem e você vai notar uma tireoide aumentada com múltiplos nódulos. Para você definir com certeza, você pode fazer uma cintilografia. E aí você vai detectar o bócio e os nódulos hipercaptantes, mostrando que eles são hiperfuncionantes. Aí está dado o diagnóstico, hipertireoidismo, mais uma cintilografia com esse padrão, está feito o diagnóstico de bócio multinodular tóxico. Uma curiosidade do quadro clínico é o paciente ele pode ter um aumento grande da tireoide e essa tireoide ela pode crescer para dentro do mediastino. A gente chama isso de bócio mergulhante. Se o paciente tiver esse padrão de bócio mergulhante, existe um sinal clínico chamado sinal de Pemberton. Você pede para o paciente elevar os braços. Quando ele faz isso, o bócio ele entra um pouco mais e comprime a veia jugular. E aí isso causa uma sufusão facial. Ele fica com o rosto mais inchado e avermelhado. Tá? Esse sinal positivo sugere bócio mergulhante. E para fechar aqui, a última doença que eu vou comentar sobre hipertireoidismo é o adenoma tóxico, ou doença de Plummer. Como é isso? É uma tireoide que tem um nódulo só,
ou seja, um adenoma que ele é hiperfuncionante. Então o paciente geralmente tem uma tireoide de tamanho normal, às vezes um pouquinho aumentada, com um nódulo que é hiperfuncionante. Ao contrário do bócio multinodular, que são vários nódulos, essa é uma só, é a doença de Plummer. Como é que é feito o diagnóstico desse paciente? É um paciente com sinais e sintomas de hipertireoidismo, como a gente viu anteriormente, e quando você faz a imagem, a cintilografia, você vê que ele tem um nódulo hiperfuncionante, e aí está feito o diagnóstico. O tratamento desse paciente é bem semelhante ao bócio multinodular tóxico. É uma doença que ela não regride espontaneamente. Então, inicialmente, você pode controlar o seu doente com bloqueadores hormonais, mas no final vai acabar em iodo radioativo ou cirurgia. Bom, em relação ao hipertireoidismo, eu falei dessas 3 doenças que são as principais, tá? Existem outras causas de hipertireoidismo mais raras, tá? E existem algumas doenças que fazem o hipertireoidismo momentâneo, por destruição da tireoide. Essas doenças são as tireoidites. Você inflama a tireoide, destrói parte dela e essa destruição libera hormônio momentaneamente. Então, o paciente que faz um quadro de hipertireoidismo e depois melhora. As tireoidites eu vou deixar para uma outra aula para não me estender muito, mas o raciocínio básico é esse. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço.